Vamos lá. Então, ontem eu mostrei para vocês qual era a diferença entre objetos planos e objetos tridimensionais. Vamos rever aqui rapidinho. Então, observe os objetos das fotos a seguir. Eles têm formas que lembram figuras geométricas planas e espaciais. E aí você vê as fotos, que são as seguintes. O formato da folha de um papel sulfite lembra um retângulo. O formato desse prato lembra uma circunferência. Lembre-se, é o formato, ok? É o formato. O formato dessa caixa de presente lembra um cubo. Aí você vai ver aqui o próximo. O formato desses copos lembra um cilindro. Figura geométrica é plana quando está contida em um único plano. O que é que acontece? O quadrado, ou o retângulo, como é o caso da folha de papel sulfite, e o prato, que é uma circunferência, ele tem todos os seus pontos no plano. Quando ele tem todos os seus pontos no plano, dizemos que essa é uma figura geométrica plana. O que não acontece com o cubo, que é o caso aí dessa caixa de papelão, okay? Dessa caixa de presente, e o cilindro. Você vê que ele sai do plano. Vamos dizer que o plano seria o quê? No caso do retângulo e no caso do prato, o prato seria a mesa e o plano seria o corpo da pessoa que está atrás. Então, todos os pontos estariam no plano. E no caso aqui da caixa de presente, o plano seria a mesa. Se você vê que ela foge desse plano, sai desse plano, os vértices, por exemplo, essa parte aqui, ó, eu tenho os vértices que estão no plano, que são esse aqui, ó, estou marcando de vermelho, tá vendo? E eu tenho os vértices que não estão no plano, ou seja, não estão na mesa. Então, portanto, eu tenho uma figura tridimensional. É a mesma coisa que acontece. Então, se eu tenho todos os pontos do plano aqui, ó, o fundo desse copo é um círculo. Mas o copo ele foge totalmente do plano, porque ele tem o formato de um cilindro. Então, a parte de cima do copo ele foge do plano. Então, tem um objeto tridimensional. Vamos lá, continuando. Então, uma figura geométrica é plana quando está contida em um único plano, como o triângulo, o retângulo e o círculo. Uma figura geométrica espacial ou tridimensional se possui profundidade, largura e altura, diferente de uma figura geométrica plana que só possui duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Okay? Então, a gente pode dar um exemplo de figuras espaciais que fogem do plano, ou seja, que tem mais do que duas dimensões. Uma bola de futebol, que lembra uma esfera, uma lata de refrigerante, que lembra um cilindro. Entre as figuras geométricas espaciais mais comuns temos o cubo, a esfera, o cilindro, o prisma, o cone e a pirâmide. Veja a seguir as diferenças entre figuras espaciais e figuras planas. Ó, você tem aqui figuras planas, você está vendo aqui? Eu só tenho um comprimento dessa, comprimento e largura nas figuras planas, como é o caso, ó, desta figura aqui, que é chamada de elipse, do retângulo, do pentágono, do triângulo, ok? Todos os pontos estão sobre o plano. Já as figuras espaciais, você vê que ela tem uma terceira dimensão, que é a profundidade, como é o caso do cone, aqui ó, do cone, do cilindro, da esfera, desse prisma aqui de base triangular, desse prisma aqui que é chamado de cubo, desse aqui que é chamado de paralelepípedo, e das pirâmides, como é o caso desse e dessa daqui. Okay? Eu tenho uma pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal, que é essa daqui, ou uma pirâmide de base triangular. Uma figura espacial que tem todas as faces planas é chamada de poliedro. Já as figuras espaciais que apresentam pelo menos uma superfície curva são chamadas de corpos redondos. Então, quem são os corpos redondos? No caso aqui a esfera,
o cone e o cilindro. Ela tem uma parte delas curva. Então você vê aqui a diferença entre poliedros e corpos redondos. E no poliedro a gente encontra os seguintes elementos: as faces, okay? Que são os polígonos que delimitam o sólido, por exemplo. Quem são os formatos da face dessa figura que eu estou vendo aqui? Eu tenho faces triangulares e a base dele é uma base quadrada. Então, isso é face. Aresta. Arestas são os segmentos de reta formado pelo encontro de duas faces. Então, aresta, quem é aresta? Esta linha daqui, ó. Eu tenho, ó, tá vendo? Essas linhas que delimitam as faces são chamadas de arestas. Os vértices são os pontos de encontro entre as arestas. Então, são representados por letra maiúscula. Por exemplo, o ponto E, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Eles são os vértices. E o poliedro, representado ao lado, possui 5 faces. Deixa eu apagar tudo aqui. Nem vai dar para apagar. Deixa eu voltar aqui de novo. E esse poliedro aqui, ele possui 5 faces. Vendo? São 4 triangulares e a base que é um quadrado, então ele tem 5 faces. 8 arestas, então você tem aqui essas linhas que eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas e 5 vértices. Ó, esse daqui o E, mais o A, B, C e D. Então são 5 vértices. Vamos lá, vamos continuando. Hoje o PowerPoint não está me ajudando, ele está travando em todas as aulas. Só realmente para me atrapalhar. Então, como nós vimos em polígonos, os polígonos convexos e os côncavos, ou chamado não convexo, ele também vai existir nos poliedros. Todo plano que divide o espaço em duas partes são chamados de semiespaço. Um poliedro é chamado de convexo quando satisfaz essas 3 condições. Quais são essas 3 condições para ele ser convexo? Todas as faces desse poliedro são polígonos convexos. Lembra de polígonos convexos? O que acontece? Quando eu faço uma linha, ok? Um segmento, eu faço 2 pontos e traço um segmento que passa por esses 2 pontos. Se ele sair do polígono, ele não é mais convexo. Ele deixa de ser convexo, ele passa a ser côncavo ou não convexo. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa face daqui, eu vou fazer um ponto K e outro ponto aqui. Se eu traço um segmento unindo esses 2 pontos, tá vendo? Uma parte desse meu segmento saiu do polígono, ele deixou de ser convexo. Por isso, eu tenho poliedro não convexo. Okay? Todo poliedro pertence a apenas um semiespaço, determinado por qualquer uma de suas faces. E cada aresta pertence apenas a 2 faces. Vamos lá. E aqui nós fizemos ontem essa daqui, página 57 do livro de vocês. Outra coisa também, viu? Não usem o livro como desculpa porque eu estou postando o slide do livro. Para fazer a atividade, eu estou vendo que só tem 2 alunos que estão me entregando atividade, viu? Toda semana. Vamos rever aqui o que nós fizemos ontem. Classificar os sólidos geométricos a seguir em poliedros ou corpos redondos. Então lembre-se que para ser poliedro, ele tem que ter todas as faces o quê? Um polígono, não é isso? Um polígono convexo. E um corpo redondo tem que ter pelo menos uma de suas faces curva.
Então aqui eu tenho o quê? Um poliedro. Aqui é um corpo redondo. Aqui também é um corpo redondo. Aqui é um poliedro. Estou repetindo o que nós vimos ontem. Aqui é um corpo redondo. Poliedro. E aqui é um poliedro. Okay? Agora a gente vai fazer o seguinte. Na questão 2, ele quer que a gente determine o número de vértices, de arestas e de faces de cada polígono, de poliedro, desculpe, de cada poliedro a seguir. E identifique cada um desses elementos. Vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui assim, ó, na ordem: vértice, face, botar aresta, botar na ordem do livro, aresta e face. Vai lá. Quantos vértices essa letra A ele possui? Isso. Eu tenho... Vértices são os pontos. A, B, C, D, E. Então, são 5. Arestas. Arestas são as linhas. Quantas linhas ele possui? 8. Muito bem, Thiago. E faces. Quantas faces são? 5. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa com esse daqui. Nós temos aqui vértices, arestas e faces. Quem são os vértices? Quantos são? Desculpe-me. 8, correto. Quantas arestas? 12, muito bem. 4 em cima, 4 nas laterais e mais 4 embaixo. Quantas faces? Muito bem, é um cubo. Nós estudamos tanto o cubo, que é o dado, como é que ia esquecer, acabar esquecendo, né? Vamos lá, vamos para outra página. Letra C, vamos fazer a mesma coisa. Vértices, arestas, faces. Quantos vértices essa figura possui? 10, muito bem. Quantas arestas ele possui? Muito bem, 15. Ó, 5 na base superior, 5 na base inferior e 5 nas laterais. Então, 15. Quantas faces? Conta de novo. São 7. Vamos lá. Vértices, arestas, faces. Quantos vértices eu tenho na letra D? Eu tenho um em cima, um embaixo e 4 nas laterais. Muito bem, eu tenho 6. Quantas arestas nós temos? Correto. 12. E quantas faces? Pronto, muito bem. Vamos ver aqui a próxima questão.
Temos aí o seguinte: as figuras a seguir são poliedros não convexos. Lembram por que eles não são convexos? Ó, eles são formados de polígonos que não são convexos, são polígonos côncavos. Determine o número de faces em cada um deles. Quantas faces tem a letra A? Dá uma conta aí. Essa questão é fácil. Oi? Conta direito. Conta direito. Aí vocês vão ficar chutando até acertar. Vamos contar aqui, ó. Essa daqui, eu tenho uma. Tem 8. 2. 3. 4. 5. A de baixo agora. 6. A de trás aqui, ó. 7. E essa aqui de trás, ó, que é a mesma da frente, 8. 8 faces. E a figura aí, a letra B, quantas faces ele tem? Conta direito sem chutar. Deixa eu dar uma ampliada. Tem 9 faces. Uma, vou marcar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a de baixo 8 e essa aqui a da frente 9. 9 faces. Vamos lá, vamos agora ver e estudar prismas, unicamente eles. O prisma é um poliedro que possui duas faces opostas paralelas e congruentes. Essas faces opostas são chamadas de base, ok? E são polígonos convexos quaisquer, enquanto as outras são denominadas faces laterais, ok? Que são paralelogramos. Os prismas são nomeados de acordo com o polígono da base. Assim, por exemplo, se a base for um triângulo, eu tenho um prisma triangular. Então, repare que prisma, gente, para não confundir prisma com pirâmide, ok? Um prisma, as faces laterais são sempre paralelogramos. Sempre. Diferente do que a gente vai ver depois. Então, eles são nomeados de acordo com a base dele, ok? Nesse caso, se a base for triângulo, eu tenho um prisma triangular. Se a base for quadrada, eu vou ter um prisma quadrangular. Se for um pentágono, eu vou ter um prisma pentagonal. Se for um hexágono, eu vou ter um prisma hexagonal. E se eu tiver um prisma cujas suas bases for um octógono, como é que eu vou chamar esse prisma? Octogonal. Pronto, isso aí. É um prisma octogonal. O número de faces de um prisma é igual ao número de lados de sua base adicionado de 2 unidades. Ok? Deixa eu fechar aqui porque alguém abriu a câmera e abriu tudo aqui. Então, repetindo, o número de faces de um prisma é igual ao número de lados adicionados de 2 unidades. Pronto. O número de vértices de um prisma é igual ao dobro do número de lados de sua base. Isso a gente vai ver na prática daqui a pouco. Tudo isso aqui que eu estou falando. O número de arestas de um polígono é igual ao triplo do número de lados de sua base.
Um prisma cujas faces laterais são retângulos é denominado prisma reto. Ao contrário, o prisma é oblíquo, ok? Nesse caso daqui, ó, você tem um prisma reto, porque as suas faces são retangulares. E nesse caso aqui do prisma oblíquo, você tem o quê? A face dele é um paralelogramo. Por isso ele sai inclinado dessa maneira. Mas o retângulo também é um paralelogramo. Pronto. Lógico que é, porque ele tem os lados opostos paralelos. Mas esse daqui é um caso de um paralelogramo especial. Eu tenho chamado paralelogramo oblíquo. Já as arestas laterais de um prisma oblíquo são oblíquas ao plano da base. Oblíquo quer dizer tem essa pequena inclinação, ok? Forma esse pequeno ângulo com a base. Um prisma é denominado regular se sua base e seus polígonos são regulares. Então, aquela ideia de, quando é que eu tenho um octógono regular? Quando todos seus lados são congruentes e todos os seus ângulos internos também são congruentes. Então, aí eu tenho um polígono regular. No caso do prisma ser denominado regular, é se as bases, ok, desse polígono eles são regulares. E aí nós temos os dois primeiros, o paralelepípedo e o cubo. Entre o grupo de prismas destacamos o paralelepípedos e os cubos. Os paralelepípedos são prismas cujas bases são paralelogramos. E o cubo é um paralelepípedo no qual todas as arestas são congruentes e todas as suas faces são quadradas. É o caso do dado. Então, ele é um cubo, porque todas as arestas são congruentes e todas as suas faces são quadradas. E um paralelepípedo pode ser um prisma reto ou oblíquo, como foi o caso daqui, ó. Esse daqui é o prisma oblíquo. E um cubo é um prisma reto, sempre. Planificação. Como é que eu vou entender planificação? Por exemplo, quando a gente pega uma caixa de... Aliás, qualquer caixa. Mas vamos citar especificamente uma caixa de creme dental. Você sabe que a caixa do creme dental ele tem uma forma de um paralelepípedo, não é isso? Quando a gente destaca, tira uma das suas faces, abre, ok, solta a cola, a gente vai ver a planificação dele, vai ver como é que é o formato dessa caixa. E aí ele dá um exemplo aqui, ó. Flávia recortou um molde de papelão para construir uma caixa no formato de bloco retangular. Aí eu tenho um molde de papelão e a caixa de papelão com o formato do bloco retangular. Podemos dizer que esse molde é a planificação de um bloco retangular. Um prisma possui mais de uma planificação possível, porém, em todas há pelo menos 2 polígonos congruentes, ok? E alguns paralelogramos. O número de paralelogramos numa planificação de um prisma é igual ao número de lados do polígono da base. Nesse paralelogramo, e esses paralelogramos só serão congruentes se as bases do prisma forem regulares. Okay? Como é o caso, geralmente, da caixa de creme dental. Nesse caso aí ele não é. E aí nós temos algumas planificações aqui, ó. O prisma triangular, olha a planificação dele como é que é. Você está vendo aqui o prisma e ele como se tivesse desmontado. Um paralelepípedo, a ideia aqui que eu falei para vocês da caixa de creme dental, tá vendo? E ele depois de aberto. O cubo, tá vendo aí, planificado, e o prisma pentagonal planificado. O que ele fala para vocês, ó, o número de retângulos é igual ao número de faces do polígono da base. Então, se eu tenho um polígono que é um pentágono na base, eu vou ter 5 retângulos. Okay? Quando ele falou isso daqui. Se eu tenho uma base quadrada, eu terei nas suas faces laterais 4 retângulos.
Se eu tenho a sua base triangular, eu vou ter nas suas faces laterais 3 retângulos. Então, o número de paralelogramos que eu tenho nas faces laterais depende, ok, do polígono que vai estar na sua base. Se a base for um octógono, as suas faces laterais serão o quê? 8 retângulos. E aí vai. Bom, e aqui a gente vai precisar um pouquinho do raciocínio de vocês. Olha só. Número de faces, eu tenho o prisma que é pentagonal, então a gente pode ver ele daqui, ó. Aliás, aqui, esse aqui até ajuda, ó. Esse é o prisma pentagonal, ok? É ele que nós vamos contar. O que é que ele quer aqui? Nesse prisma pentagonal eu quero o número de faces. Eu tenho uma em cima, uma embaixo, 2. E 5 nas laterais. Lembra que ele falou assim? Olha, o número de... Deixa eu voltar aqui para vocês. O número de faces... Cadê? Aqui. O número de faces de um prisma é igual ao número de lados, okay, de sua base, adicionado a 2 unidades. Então, eu tenho número de faces. Quantos lados tem a face, tem a base? É um pentágono, não é isso? Um pentágono tem 5 lados, então ele vai ter 5 faces adicionados de 2. Sempre vai ser assim. Então eu vou ter o quê? 7 faces. Hexagonal. Hexagonal quer dizer que a base é um hexágono. 6 adicionado de 2. 8 faces. Estão entendendo o que é que está funcionando? Como é que está funcionando esse caso para contar o número de faces? Triangular. Se eu tenho uma base que é um triângulo, eu vou adicionar 2. 3 mais 2, ele vai ter 5 faces. Decagonal, quer dizer que a base é um decágono. O decágono tem 10 lados. Vou adicionar 2, quer dizer que esse prisma terá 12 faces. Paralelepípedo. O paralelepípedo ele é de base retangular, desculpe, quadrangular. Ok? Então quer dizer que é um quadrado, ou seja, 4 lados adicionado de 2. Então vai ficar 6. Estão entendendo? Ah. E o cubo, a gente já sabe que ele tem 6 faces. Vamos para o número de vértices, para explicar para você também o que ele falou. Porque eu falei para vocês, ó, vocês vão entender na prática. Como é que a gente vai contar o número de vértices? Vou voltar lá, ó. O número de vértices de um prisma é igual ao dobro do número de lados da sua base. A sua base é pentagonal. Pentagonal quer dizer que ele tem 5 lados, concorda? E ele disse que vai ser o dobro. Quantos vão ter? Quantos vértices terão? Qual é o dobro de 5, gente? É 14? 10. Olha, é o dobro da base. Não é o dobro desse número daqui, não. Esse número aqui, ó, do número de faces, já foi. A gente está fazendo o cálculo agora do número de vértices. O número de vértices. Agora o prisma é hexagonal. Significa que a base dele é que figura plana? É um hexágono, não é isso? É um hexágono. Qual é o dobro do número de lados do hexágono? Isso. E aí eu vou fazendo. O prisma agora é triangular. Significa que ele tem 3 lados. Qual é o dobro do número de lados? Vai ser o resultado do número de vértices. Quantos vértices serão? 6. Não vou falar mais. Agora, decagonal. 20. Muito bem. Paralelepípedo.
Paralelepípedo, a base é quadrangular. 8. Cubo. Cubo, as faces são quadradas. 8 também. Número de arestas. Vamos lá ler de novo. Olha o que ele diz sobre o número de arestas, como é que a gente vai encontrar. O número de arestas de um polígono é igual ao triplo do número de lados da sua base. Se a base é pentagonal, quer dizer que ele tem 5 lados, vamos calcular agora o triplo de 5. Qual é o triplo de 5? 15. Muito bem. Se a base é hexagonal, significa que ele tem 6 lados. Qual é o triplo de 6? Estão conseguindo compreender? Então, para saber o número de faces, eu vou pegar a base, ok? O número de lados da base e adicionar 2. Para saber o número de vértices, eu vou pegar o dobro do número de lados da sua base. E para pegar o número de arestas, eu vou pegar o triplo do número de lados da sua base. Então vamos lá, agora eu não vou falar mais. Triangular. Qual vai ser o resultado? 9. Só estou vendo um aluno participando, viu? Decagonal. 30. Paralelepípedo. Muito bem. Cubo. 12 também. Ok? Pronto. A página 62 seguinte, como um exercício para ver se vocês compreenderam a mesma coisa, eu vou deixar para vocês fazerem. Ok? E a gente vai para a pirâmide. Agora a gente vai estudar a pirâmide. Como é que funciona a pirâmide? E você já vê e observa que pirâmide é diferente de prisma. Bora lá. Um poliedro convexo cujas faces laterais são triângulos e a base é um polígono qualquer chamado de pirâmide. Então, qual é a diferença já que você percebe do prisma para as pirâmides? É que no prisma as faces laterais são paralelogramos, são retangulares. E na pirâmide as faces laterais são triangulares. Então não tem como errar. O vértice é dado pelo ponto em comum das faces laterais. Note que o vértice está fora do plano que contém a base. Observe os elementos das pirâmides a seguir. Então, você tem as mesmas coisas, ok? Do prisma. Você tem um vértice, as faces laterais que agora são triangulares e a base que é um polígono qualquer, que pode ser triangular, quadrangular e a mesma coisa. E a classificação do nome é também parecida, só que a gente vai trocar de prisma para pirâmide. Então, se a base for quadrada, eu vou ter uma pirâmide quadrangular. Se a base dessa pirâmide for um hexágono, eu vou dizer que a pirâmide é hexagonal. Se a base for um pentágono, como é que eu classifico essa pirâmide? Pirâmide o quê? Isso aí. Então, a nomenclatura é a mesma coisa, ok? Só que eu substituo prisma para pirâmide. Prisma tem as faces laterais retangulares e pirâmide tem as faces laterais triangulares. Essa é a diferença. Olha aí de novo agora, daqui a pouco a gente vai colocar em prática no exercício. O número de faces e de vértices de uma pirâmide é igual ao número de lados de sua base adicionado de uma unidade. Então, por exemplo, eu tenho uma pirâmide reta de base quadrangular. A base tem 4 lados, então eu vou adicionar mais um, ele tem 5 vértices. É assim que eu vou fazer. O número de arestas de uma pirâmide é igual ao dobro do número de lados da base. Se a base for um pentágono, eu vou ter 10 arestas. Eu vou dobrar. E o outro,
quando a projeção do vértice da pirâmide não coincide com o centro, o que é que ele está dizendo? Aqui, ó, eu tenho uma pirâmide reta, porque o vértice coincidiu com o centro do quadrado, que é a base, e aqui o vértice não coincidiu com o centro. Eu tenho uma pirâmide oblíqua. Ok? Vamos avançando. Planificação. Olha como é que vai ser a planificação da pirâmide, que é bem diferente da planificação dos prismas. Você tem um sólido geométrico, o tetraedro regular. Olha como é que ele fica quando eu destaco um das suas arestas, ele solta, ele forma bases triangulares, está vendo? Eu tenho uma pirâmide quadrangular, olha como é que ela fica na sua planificação. Uma pirâmide hexagonal, olha só como é que ela fica. A pentagonal é bem parecida. Vamos lá. Determine o número de faces, arestas e vértices de uma pirâmide de base. Vamos colocar na ordem. Que ele está aí. Face, arestas e vértices. Vamos lá. Número de faces. Prisma triangular quer dizer que a base é um triângulo, não é isso? Pronto. O que foi que eu falei? Para a gente contar o número de faces e o número de vértices, é igual ao número de lados adicionado de 1. Quantos lados ele tem? A base, 3. Adiciono 1, então vai ter 4 faces, 4 vértices. Tudo que eu colocar, toda vez que a gente for observar em pirâmide, o número de faces e de vértices vai ser o mesmo. E o número de arestas vai ser o dobro do número de lados que tem na base. A base é triangular, não é isso? Então, ele vai ter o dobro. Qual é o dobro de 3? Pronto, eu vou ter 6 arestas. E assim eu vou fazer com todos, ó. Face, arestas, vértice. O que eu encontrar em face, o número de faces, vai ser o mesmo número de vértices. Vamos lá. Quadrangular significa que a base é quadrada. O que é que eu faço mesmo? Pego o número de lados e adiciono 1. Dá quanto? Então, quantos vértices essa pirâmide quadrangular tem? 5 também. Se a base é quadrangular, o número de arestas é o dobro do polígono que está na base. Qual é o dobro de 4 lados? 8. Nos próximos eu não vou falar mais, agora vocês vão me dizer. Vou dizer aqui face, vou colocar só aqui, vocês que vão me dizer a resposta. Arestas e vértices. A mesma coisa aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Pentagonal. Quantas faces são? Isso. 6 faces e quantos vértices? 6 vértices. Muito bem. Quantas arestas? Isso. Agora o polígono tem 22 lados. Quantas faces ele tem? 22 lados. Quantas faces ele tem? Não, se tem 22 lados, quantas faces ele vai ter? 23, adiciona 1. E número de vértices? 23 também. Número de arestas? Isso. Difícil? Não, né? Ainda bem. E aí vai restar
essa daqui, que vocês vão fazer sozinhos, e vamos fazer a relação de Euler aqui. Na verdade, a pronúncia a pronúncia do nome dele é Euler, ok? Leonhard Euler foi um matemático e físico nascido em 15 de abril de 1707 em Basileia, na Suíça. Ele foi considerado um dos matemáticos mais completos e importantes de seu tempo. Como você pode ter percebido, ao resolver exercícios anteriores, a quantidade de vértices, faces e arestas de poliedros convexos estão relacionados e obedecem a uma lei, que é a relação de Euler. Esta é uma importante ferramenta para estabelecer a correspondência entre a quantidade desses elementos. A relação diz: para qualquer poliedro convexo, a quantidade de vértices adicionada à quantidade de faces é igual à quantidade de arestas desse poliedro adicionado de 2 unidades. Assim, vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Hoje você está vendo aí, ó, V mais F significa vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Então, ele vai demonstrar isso aqui para você. Ó. Preste atenção no cubo. Ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Se eu pegar 8, somar com 6, vai dar 14. Se eu pegar 12 e adicionar 2, vai dar 14. É isso que ele está demonstrando. Que faces mais vértices é a mesma coisa que eu pegar a aresta e adicionar 2. Ó, vamos ver esse prisma aqui de base hexagonal. Vértices são 12, faces são 8. Se eu pegar 12 mais 8 dá 20. Eu tenho que fazer o que para dar 20? Pegar arestas e adicionar 2. 18 mais 2 dá 20 também. Vai ser sempre assim, ok? Em qualquer poliedro. E esse daqui é um poliedro não convexo e ele não satisfaz a relação de Euler. Então ele mostra aí que não satisfaz, está vendo? Se eu pegar vértices mais faces, vai dar 16. Aí o número de arestas ele tem 15. 15 mais 2 dá 17. Então é diferente. Então ele não satisfaz essa relação de Euler. Isso aí é só para demonstrar, ok? Aqui é um exemplo, a gente vai precisar fazer, e vamos aplicar aqui a relação de Euler. Vamos ver aqui se funciona, para a gente finalizar essa aula de hoje, que só vai faltar corpo redondo na próxima aula. Vamos lá. Então temos aqui o seguinte. Esse é o poliedro convexo, nós vamos contar o número de vértices dele. Quantos vértices ele tem? Conta aí para mim. Ele tem 6 embaixo, 6 em cima, mais um aqui, não é isso? Tem quantos? 13. Tem quantas faces? Treze faces. Muito bem. Número de arestas. São as linhas. Conta aí o número de arestas. 6, 6, 6 e 6. Ou seja, 6 vezes 4 dá quanto? 24, não? Pronto, vamos verificar se funciona. O que é que ele diz? Ó, face mais vértice mais face, então 13 mais 13 tem que dar igual a aresta mais 2. Vamos ver se vai dar certo? 13 mais 13 dá 26, não é isso? A aresta mais 2, ou seja, 24 mais 2 dá 26. Olha aí. Está vendo que funcionou?
dá exatamente essa igualdade. Vamos comprovar por mais um aqui. Nessa figura aí, quantos vértices tem? 10. Só vou iniciar, ok? Depois eu vou falar rapidinho da Olimpíada para ver quem é que está na frente. São 9 faces. Vou finalizar logo aqui. E são 17 arestas. Só para finalizar, para vocês verem na hora de fazer a atividade. Vamos lá. Então, olha só, vamos aplicar aqui essa relação de Euler. Então, temos o seguinte. 10 mais 9 tem que ser igual a 17 mais 2. Será que vai dar certo? 10 mais 9 dá 19. 17 mais 2 dá quanto? 19. Vocês vão terminar em casa, ok? Gente, sexto ano,